E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume verdinho aqui, como os outros volumes da coleção da história da filosofia do Reale, na edição de 7 volumes e na edição de 3 volumes, tudo pelos links na descrição. Se você comprar através de algum desses links, você acaba ajudando o canal. Eu ganho uma comissão em cima disso. Para vocês sai o mesmo preço do que se vocês comprassem normalmente pela Amazon. Então, no final, todo mundo sai ganhando. É muito legal. Mas se você por acaso acha o livro caro e está assistindo esse vídeo, o que é um motivo muito provável, você também pode ajudar o canal de outras maneiras. Você pode ajudar pelo Pix, fazendo uma doação pela chave que está embaixo, ou também apoiando o canal no Apoia-se, cujo link também está aí embaixo. Já temos 6 apoiadores que estão contribuindo e fazendo com que esse projeto vá adiante sem muitas dificuldades. Então, gostaria de agradecer aqui aos 6 apoiadores que nós temos, apesar de 2 deles estarem com um negocinho ali privado. Então, eu só vou falar o nome daqueles que estão com o status público ali, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao Nivaldo, ao Pedro Barbosa, ao Pedro Henrique e ao Matheus Reis. Galera, muito, muito obrigado. E se você que está assistindo, que não é um deles, quiser contribuir também com o canal e ser uma pessoa maravilhosa, clique aí embaixo, tá? Você clicando aí embaixo, você consegue ajudar a apoiar o canal mensalmente com qualquer valor a partir de R$2, né? Ou fazer uma doação pontual pelo Pix, caso não queira apoiar ao longo do tempo. Mas bem, gente, vamos para o conteúdo do vídeo. Nos últimos vídeos a gente falou sobre a patrística grega, sobre os expoentes que escreviam em grego da patrística. Os expoentes orientais, a gente poderia dizer. E, após termos feito isso, mais ou menos em ordem cronológica, nós voltamos um pouco no tempo e agora vamos falar sobre o ramo latino da patrística. O ramo latino da patrística, que também tem seus autores apologistas e que tem seus autores também de um pouco mais de originalidade, um pouco mais de relevo, como Santo Agostinho. Não vamos falar de Santo Agostinho por enquanto. A gente vai chegar a Santo Agostinho no final dessa sequência sobre os autores latinos. Inclusive o nome dessa parte da obra do Reale, o nome que o Reale dá a essa parte é Patrística Latina antes de Santo Agostinho. Então, para vocês verem a relevância que Santo Agostinho ainda vai ter. Então, enfim, gastaremos vários vídeos para falar de Santo Agostinho. Certamente vai ser um autor no qual nós mais vamos nos debruçar nesse volume aqui. Se não, o que a gente vai mais se debruçar. Bom, de todo modo, então a gente entra agora nesse momento latino da patrística, que correu paralelo ali ao momento grego, aos autores gregos. Claro que não paralelos no sentido de não haver influências, não haver diálogo. Muito pelo contrário, a gente vai ver que muitos autores latinos foram influenciados por autores gregos. A apologética, todo essa forma de discurso, todo esse diálogo com a filosofia, com as questões do paganismo e tal, começaram mais na Grécia, no lado grego da patrística, no Oriente, e veio para o Ocidente posteriormente. Veio para o mundo latino posteriormente, apesar de ter chegado. Mas a gente falou dos gregos já, então acho interessante que se veja para chegar aqui neste vídeo já com uma ideia. E, bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Bom, gente, então entrando nessa parte da patrística latina, antes de Santo Agostinho, do segundo volume da História da Filosofia, o Reale vai começar falando do primeiro escrito apologético cristão latino. Dos gregos nós já falamos exaustivamente. Tem um vídeo de mais de 1 hora falando dos autores gregos. E aqui a gente, enfim, entra nos latinos, começando também pelos apologistas. Bom, o Reale vai falar o seguinte. Os padres latinos anteriores a Santo Agostinho foram geralmente muito pouco atraídos pela filosofia. E mesmo quando se ocuparam dela, não criaram ideias verdadeiramente novas. Então, não teve aquele contato todo com a filosofia, que a gente já viu nos apologistas gregos, de língua grega, mas e também eles acabaram não tendo ideias verdadeiramente novas. Provavelmente uma coisa é consequência da outra, certo? Como a filosofia, de maneira geral, floresceu bem mais naquela região, que é mais próxima à região da Grécia, do que na parte mais ocidental do Império Romano, daquele espaço todo,
faz mais sentido que aquelas ideias filosóficas tenham mais influência sobre o pensamento cristão naquela região, né? E chegam, evidentemente, no mundo latino, só que chegam um pouco depois, né? E não tem aquele peso cultural, aquela influência toda que tem no mundo grego, né? Então, e por não ter contato com essas ideias diferentes e com um arcabouço conceitual já formulado pela filosofia, acaba que é meio difícil desses autores terem ideias muito novas, né? Eles não têm conceitos, né? Eles não puderam beber da filosofia tanto quanto os gregos beberam, né? De modo a absorver vários conceitos e a aplicá-los à teologia. Então, de certa forma, é até um pouco justificável o fato deles não terem tido grandes contribuições. A formação cultural dos primeiros apologistas foi de caráter jurídico-retórico, especialmente no sensível e vivo ambiente africano. Em outros padres, prevaleceram os interesses estritamente teológicos e pastorais, ou então filológicos e eruditos. A gente falou pouco aqui na história da filosofia sobre aqueles autores que foram os padres apostólicos, né? Aqueles primeiros autores cristãos. Eles tinham uma pegada muito mais pastoral, né? Muito mais de orientação dentro da igreja e teológica, né? Sem misturar muito com a filosofia. Isso ali perto do século I, entrando no século II também. E parece que no mundo latino isso permanece, né? Essa tendência, esse interesse permanece precisamente porque não teve essa troca tão intensa com a filosofia como aconteceu no mundo grego. Então, geralmente são interesses teológicos, pastorais ou então filológicos e eruditos. A gente vai falar mais adiante de alguns grandes tradutores do Ocidente, né? Do mundo latino também. Em geral, o lugar que eles ocupam na história da filosofia é bastante modesto. Sendo assim, limitar-nos-emos a uma abordagem sintética com o objetivo de conhecer, ainda que apenas em linhas gerais, o fundo sobre o qual surgiu a poderosa figura de Santo Agostinho. Então, o que a gente vai dar aqui de informação serve muito mais como um contexto para depois a gente introduzir Santo Agostinho, que certamente é o maior autor da patrística latina. Inclusive, autores da patrística grega, nós vimos, foram comparados a Agostinho. Salvo engano, os padres capadócios gregos foram comparados a Agostinho, ao que Agostinho foi no Ocidente, né? Lembrando que a gente voltou um pouco no tempo e está seguindo os séculos de novo aqui, né? Voltamos ao século II com o autor de que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então basicamente a gente vai estudar isso, mas com o intuito de situar Santo Agostinho historicamente no mundo cultural a que ele pertencia. Bom, mas então, qual que é o primeiro escrito apologético, né, de que eu falei no começo e que até agora eu não mencionei qual é e estou só contextualizando o período. O primeiro escrito apologético em favor dos cristãos foi provavelmente o Otávio de Minúcio Félix, que foi um advogado romano, escrito pelos fins do século II em forma de diálogo, né? Então, Minúcio Félix é o nome do nosso autor de hoje, como está no título aí, provavelmente. Ele escreveu um diálogo chamado Otávio. O autor que já havia escrito em diálogos nesse período, nesse tipo de contexto, foi o Justino. Ele escreveu um diálogo com Trifão, um judeu, e enfim, ali é uma obra sobre interpretação bíblica, sobre exegese, enfim, e sobre justificação do cristianismo, né? Fala sobre a relação com a filosofia também, enfim. Então, ele escreve esse diálogo Otávio, que é um diálogo apologético, né? Visando defender a fé. A apologia ela tem esse significado, né, de defesa. Os autores apologistas são aqueles que empenham seus esforços ali, colocam seus esforços para tentar fazer uma defesa da fé, no momento em que ela estava sendo criticada por diversos motivos, né? A gente já explicou isso no vídeo dos apologistas gregos do século II. As finezas ciceronianas e a aparente pacatez no tom geral, próprias de Minúcio Félix, induziram muitos a falar de um espírito conciliador com a cultura pagã. Então parece que ele tem alguns traços do pensamento de Cícero, né? A gente mencionou Cícero aqui já, inclusive mencionamos Cícero, ele não tem um vídeo próprio para ele, mas ele está no vídeo, salvo engano, sobre o ecletismo e o ceticismo na Academia Platônica, né? Em que a gente fala de alguns autores que
enfim, dos céticos, estavam ali na academia platônica, o pensamento eclético, né, que tende a misturar um pouco algumas correntes, né, e o Reale situa o Cícero dentro desse último grupo. Né. Ele sofre várias influências, né, recebe várias influências. E, bom, parece que o Minúcio Félix ele tem um tipo de inspiração ciceroniana, né, uma fineza ciceroniana, nas palavras do Reale. E isso fez com que muitos autores que estudam esse período, essa relação, como conceberem, né, isso levou vários autores a entenderem que havia um certo espírito conciliador com a cultura pagã ali no meio, né, dentro do pensamento do Minúcio Félix. Só que ele fala aqui, né, que na realidade não é bem assim, porque como bem destacaram alguns estudiosos, né, os ataques contra os filósofos gregos substancialmente são bastante duros, né, e é esse ponto que a gente vai aprofundar aqui agora. A propósito das concordâncias que podem ser constatadas entre os filósofos gregos e o cristianismo, Minúcio Félix escreve o seguinte, né, então antes de ler o que ele escreve, parece que ele percebe que há sim uma concordância entre algumas coisas que os filósofos gregos dizem e o cristianismo. É meio difícil evitar fazer essa relação nesse momento. Né? De fato, há coisas parecidas. Né? Não tem muito o que fazer. De fato, há similaridades, como a gente já cansou de abordar aqui nos outros vídeos. E aí, então, Minúcio Félix diz o seguinte. E note-se bem que os filósofos afirmam as mesmas coisas em que cremos. Não porque nós tenhamos seguido os passos deles, mas porque eles se deixaram guiar por leve centelha, que os iluminou com as pregações dos profetas sobre a divindade, inserindo um fragmento de verdade em seus sonhos. Então parece que cada filósofo grego recebeu, né, de alguma forma, uma centelha de verdade, né, participou minimamente da verdade. Parece que ele não coloca isso aqui em termos estoicos, como Justino faz, né, que fala que cada um possui uma parcela do logos, né, que é a verdade e que move as coisas e que está na realidade. Enfim, parece que ele não coloca nesses termos estoicos filosóficos. Né? Mas ele fala que havia algo de verdade na cabeça de cada um deles. Né? Eles conseguiram conceber parte da verdade, né? Uma verdade pequenininha ali, uma verdade menor. Uma centelha da verdade, como ele coloca. Mas ele faz questão de salientar, olha, a gente está falando de coisa parecida, né? Nós e eles, mas não foi porque eles nos influenciaram. A gente não está contaminado pela filosofia, não, por esse pessoal, não. O que acontece é que, como ele fala aqui, essa leve centelha que os iluminou com as pregações dos profetas sobre a divindade, inserindo um fragmento de verdade em seus sonhos. Então, parece que é o contrário, né? Eles que, de certa forma, foram influenciados por nós, pela pregação dos profetas, né, ou alguma coisa assim. O Reale não aprofunda muito. Então, depois dele ter feito essa aproximação, né, um pouco modesta, né, de assumir pelo menos que existe essa equivalência de algumas coisas, no sentido de que alguns filósofos acreditam em Deus, nós acreditamos em Deus, alguns filósofos falam da providência, nós também falamos da providência. Né, tendo assumido isso, ele vai criticar os filósofos, mesmo assim. Né, os filósofos não vão sair impunes das garras do Minúcio Félix. E como o Reale falou, vai fazer críticas muito duras. Né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. E depois de acenar a teoria da transmigração das almas, propugnada por Pitágoras e Platão, que ele julga verdadeira aberração doutrinária, acrescenta o seguinte a propósito da admissão da ideia de que as almas podem assumir corpos também de animais. Essa afirmação não parece de fato a tese de um filósofo, parecendo muito mais a tirada injuriosa de um cômico. Então ele coloca como se essas doutrinas aí do Platão e do Pitágoras fossem bobagem, né? Não fossem dignas de crédito, muito pelo contrário, fossem dignas de risada. Ele fala aqui que cadê o negócio do cômico? Parecendo muito mais a tirada injuriosa de um cômico, então ainda coloca algo ofensivo ali, né? É uma brincadeira sem graça, né? Realmente não é legal. Aqui ele está falando da doutrina da transmigração das almas, né? Ou seja, sua alma morre, sobrevive e ela pode vir a encarnar num outro corpo. O Pitágoras falava disso, o Platão falou disso. Inclusive, as almas poderiam reencarnar em animais. Né? Então, bom,
Pro Minúcio Félix isso é muito engraçado. Então, essa doutrina aí não é séria, a gente não pode levar a sério demais. Mas não são só esses autores que ele critica, né? Ele fala aqui, falando de Sócrates, dos céticos e dos filósofos em geral, Minúcio afirma sem meios termos o seguinte: que se vire, portanto, por sua conta Sócrates, o palhaço de Atenas, com sua confissão de não saber nada, e vanglorie-se com o atestado de um demônio mentiroso. Né? Então, ele chama o Sócrates de palhaço de Atenas, né? Enfim, eu imaginei no sentido talvez de um bobo da corte, né, que vai andando e fazendo piada com as pessoas, no sentido... Porque é o que o Sócrates fazia, num certo sentido, né? Ele ia dialogar com as pessoas em lugares distintos, né? Talvez ele tenha essa analogia com um palhaço, né? Alguém vai andando e vai divertindo as pessoas e fazendo coisas muito engraçadas na concepção do Minúcio Félix. E aí ele fala, né, com essa confissão de não saber nada, né, de saber que não sabe nada, né, aquela coisa do não saber socrático, que tem algo de irônico, né, tem toda uma contextualização disso nos diálogos platônicos. A gente já falou disso no vídeo de Sócrates. Mas enfim, essa coisa de como é que você sabe que não sabe nada, né? Enfim, isso pode ser um pouco paradoxal, um pouco engraçado, né? Então tá aí o palhaço de Atenas. E aí ele fala também, né, de Arcesilau, Carnéades e Pirro. Com toda a turba dos acadêmicos continuem sempre duvidando. Arcesilau, Carnéades, Pirro são céticos. Né, eles são, no caso do Pirro não, mas o Arcesilau e o Carnéades são autores da Academia Platônica, neo-acadêmicos, eu acho que tem até esse termo. Temos um vídeo para falar disso no canal também, já fizemos há bastante tempo, que são autores céticos, né? Eles se encontram na Academia Platônica, mas eles recebem muitas influências dos céticos. Então, já não são mais exatamente platônicos. Apesar de estarem na Academia Platônica, eles têm essa pegada mais cética do que platônica propriamente dito. E Pirro é o cara que, digamos assim, fundou o ceticismo, o ceticismo pirrônico, chamado pirrônico precisamente por causa do Pirro. Então, enfim, eles sempre estão duvidando das coisas nesse sentido aqui, né? Estão sempre céticos, estão sempre não fazendo afirmações a respeito da realidade, a respeito da verdade, do que é, do que não é. Enfim, o vídeo sobre academia cética é muito bom. Eu particularmente gostei bastante daquele vídeo. Então que eles continuem fazendo isso, né? Que Sócrates continue fazendo suas palhaçadas e que esses aí da academia continuem duvidando. Nós não sabemos o que fazer com a teoria dos filósofos. Sabemos muito bem que são mestres de corrupção, corruptos eles próprios, prepotentes e, além do mais, tão descarados que estão sempre a clamar contra aqueles vícios nos quais eles próprios se afundaram. Então, assim, em bom português, está chamando os filósofos de hipócritas. Né? Porque, aparentemente, né, para o Minúcio Félix, a impressão que ele tinha era de que os filósofos não sabiam... Bom, eles pregavam coisas que poderiam até ser belas, às vezes até parecidas com o que os cristãos pregavam, mas, bem, parece que eles não praticavam, né? Eles não colocavam na prática. Então, bem, é complicado isso. E aí ele critica essa hipocrisia dos filósofos. Nós não... e aí ele vai começar a fazer um elogio do cristianismo, né? Aí ele vai começar a contrapor essa realidade dos filósofos à realidade dos cristãos. Ele fala, né? Nós não trombeteamos a sabedoria, mas a levamos viva no coração. Não dissertamos sobre a virtude, mas a praticamos. Em suma, temos o orgulho de haver alcançado aquilo que eles procuraram com fatigante empenho e jamais conseguiram encontrar. A filosofia, ela se define de maneira mais genérica, né, como uma busca pela sabedoria, né, de maneira geral. A gente vai ver que geralmente a filosofia é definida em algo próximo a esses termos, né, etimologicamente também. E, bom, ela é uma busca pela sabedoria. E os cristãos parece que eles, de certa forma, já recebem a sabedoria. Né? Deus dá a doutrina cristã. Né? Deus dá a revelação. Uma vez que ele dá essa revelação, não parece fazer tanto sentido filosofar, né? Porque a filosofia é uma busca para a sabedoria. E o cristianismo é a sabedoria, né? É a verdade já dada. Então, por isso que nós nos orgulhamos, nós temos o orgulho de haver alcançado aquilo que eles procuraram. Né? Porque a gente tem a sabedoria.
eles buscam a sabedoria ainda. Então nós já alcançamos isso que eles estão tentando buscar, porque Deus revelou para a gente, né? Então, essa é a contraposição que ele faz, né? Então ele chama de hipócritas e fala que nós somos coerentes, né, os cristãos. Nós não ficamos alardeando, falando a sabedoria, falando o que é ser sábio, mas nós somos sábios, né? Nós buscamos a sabedoria no sentido de que nós a temos no coração. A gente não fica só falando sobre essas coisas, mas nós também vivemos a sabedoria, a verdade revelada por Cristo, diferente dos filósofos na concepção dele aqui. Como vocês devem ter percebido, realmente não tem nenhuma grande ideia muito nova aqui, né? Mas ele pega pesado nos xingamentos. Isso de fato é verdade. Mas vocês veem que é num espírito parecido com o de alguns apologistas gregos, né? Alguns apologistas gregos tinham de fato uma postura muito aversiva, né, em relação ao à filosofia, né? Alguns apologistas tinham essa aversão à filosofia grega, né? Isso fica muito claro no Hermas, o filósofo, né? Acho que eu já comentei dele aqui. Ele escreve um escárnio aos filósofos pagãos, né? Inclusive tem aqui no canal um vídeo resenhando esse escárnio, e é muito engraçado, assim. Você pode não concordar, mas é muito engraçado, tem umas tiradas muito inteligentes. E, bom, a gente vê que a apologia, né, a gente pode fazer essa comparação agora, tanto a apologética no mundo grego como no mundo latino tinham esses traços em comum, né? Tinha uma rejeição do mundo da filosofia, do mundo da cultura pagã, em nome da verdadeira cultura, do verdadeira sabedoria, enfim, do cristianismo, né? Com a diferença que aqui a gente não parece ter os conceitos filosóficos influindo de maneira como a gente tinha em alguns apologistas, né? Então, em alguns apologistas gregos. Então tem essa diferença aqui, né? É o que dá para perceber por enquanto. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Bem curto, né? Os autores desse momento agora vão ser bem curtinhos, mas enfim, são momentos importantes, né? São autores importantes dos quais a gente deve falar para poder entrar em Santo Agostinho com mais base, né? Com fundamentos mais firmes. E bom, pessoal, reitero aqui, vocês podem comprar os livros pelo link na descrição, vai ajudar pra caramba. Vocês podem apoiar pelo Apoia-se, apoiar pelo Pix, o valor que vocês quiserem. No Apoia-se, qualquer valor a partir de R$2. E é basicamente isso. Deixem um like, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem e divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Valeu, galera. Abraço.